Graças e paz, irmãos. Queria convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós iremos fazer a leitura que encontra-se no verso de número 22 ao número 24. Os irmãos que têm 2 marcadores na Bíblia, abra um outro texto em 1 Samuel capítulo 15 e em seguida o último texto no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Eu não vou expor os 3 textos, irmãos, mas nós vamos precisar da leitura dos 3 nessa noite. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos. Santo Deus e Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Nós queremos agradecer porque aqui estamos e aqui chegamos, protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor, no mundo em que muitos mortos vivem, porque não conseguem contemplar a vida que há em Jesus Cristo. Mas como Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Senhor, o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos. E é por isso que atendemos o teu chamado nessa noite, e nos reunirmos nesse lugar, para bendizermos o teu nome, para adorar ao Senhor. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Guarda os nossos corações, guarda, Senhor, e livra-nos das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Não permita sermos interrompidos por nada, nem por ninguém. Não permita, Senhor, que nenhum tipo de preocupação nos assalte. Guarda-nos, Senhor, para que o nosso adversário não permita que venhamos a ouvir a voz do nosso pastor, do pastor de Israel, o supremo e excelente pastor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Fala conosco nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de iniciarmos, eu preciso destacar dois pontos. O primeiro deles é que esse trabalho de hoje, o texto que nós vamos ver nessa noite, é resultado de uma pesquisa feita recentemente, um trabalho acadêmico no seminário. E a segunda coisa é que esse texto ele é muito bem esclarecido também pelo reverendo Paulo Brasil. E eu convido os irmãos, na primeira oportunidade que tiver, de ser tão edificado como eu fui, ao ouvir essa exposição. E através da observância, tanto da pesquisa que fiz e da exposição que ele fez, é que nós vamos nessa noite também nos determos um pouco nesse texto. Tendo dito isto, nós precisamos esclarecer algumas verdades a respeito do texto que nós lemos. A primeira delas, irmãos, é que quando se trata de coração, a Bíblia ela é muito enfática em sermos cuidadosos com ele. Até porque nós sabemos que é do coração que procedem os enganos. A nossa teologia também ela é muito forte em deixar você vacinado contra os anseios do coração. A nossa teologia ela deixa você muito informado e muito certos que se tem a última pessoa e a última coisa a quem você deve ouvir, essa pessoa é você mesmo por causa do seu coração. Então isso nós já estamos antenados. Mas em oposição a isso, quando se trata de adoração, a Bíblia também nos apresenta uma verdade a respeito do coração, que, por exemplo, Deus exige uma adoração de todo o
coração. Mas o coração aqui, nessa ocasião, é se referido, não é o coração do qual produz todo engano. É o coração no sentido de integralidade, de totalidade. É por isso que a adoração tem que ser de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a sua vontade, de todo o seu coração. O evangelista Mateus, ele escreve esse primeiro evangelho falando a respeito de adoração. É um evangelho rico, cheio de informações. É um evangelho que você não pode desprezar quando você quiser, por exemplo, conhecer como vai ser o reino dos céus. Mateus, ele trata essa verdade de reino dos céus e cidadão do reino de uma forma muito peculiar. Eu e você estamos acostumados a ouvir, por exemplo, muitas mensagens a respeito desse assunto. Mateus é o evangelista, por exemplo, em que mais fala a respeito de textos do Antigo Testamento se cumprindo no ministério de Cristo. Isso, por exemplo, destaca para quem Mateus está escrevendo esse texto. Mateus escreve para judeus. E isso pode ficar evidente, por exemplo, em mais de 40 citações do Antigo Testamento no Evangelho. E o objetivo de Mateus não era outro a não ser converter os judeus a Jesus Cristo e fortalecer os judeus que já haviam sido convertidos. Mas, irmãos, Mateus ele tem uma característica muito interessante, porque ele é conhecedor das duas línguas principais da época. Ele é conhecedor tanto do aramaico quanto do grego. Do grego, porque ele era cobrador de impostos. Eu não sei se os irmãos lembram disso. Mateus era cobrador de impostos. E por ser cobrador de imposto, ele precisava ter um excelente conhecimento da língua grega, porque era a língua com que ele se comunicava com os romanos. Porque ele cobrava os impostos dos judeus para entregar para os romanos. E certamente havia livro caixa, ali havia todo o trabalho que se faz de contabilidade. Mateus precisava ter um excelente conhecimento nessa língua, assim como também na sua língua de nascimento. Ele era judeu, por isso ele talvez era tão desprezado pelo seu povo, porque um compatriota era servidor dos romanos para cobrar impostos. Mateus teve uma vida difícil, mas quando Mateus teve um encontro com Cristo e Cristo foi revelado a ele escreveu esse evangelho tão rico. E ele fala de uma perspectiva real de Cristo de forma espetacular. Porque no capítulo 1 e no capítulo 2 de Mateus, você vai ver, por exemplo, a genealogia de um rei. Mateus já começa seu evangelho diferente, por exemplo, de Marcos. Marcos começa falando de Jesus Cristo, Jesus já com 30 anos de idade. Mateus não, Mateus começa falando de que Jesus Cristo é filho de Davi. Mateus precisava ligar Jesus a Davi, que é rei, porque a proposta dele é dizer: eu vou falar do Messias, e esse Messias é rei de Israel. Já no capítulo 3 a 5, ele vai apresentar, por exemplo, o que é o reino dos céus. E no capítulo 5, ele vai narrar um dos textos mais conhecidos que nós temos a habilidade, o prazer de escutar, por exemplo. O famoso texto em que Jesus sobe ao monte para proferir o seu tão famoso e conhecido Sermão do Monte. No capítulo 5, Mateus vai narrar um Sermão do Monte, sermão esse em que Jesus vai apresentar quais são as características dos cidadãos do reino dos céus. No capítulo 5 inteiro, ele vai começar a apresentar, olha, um cidadão do reino dos céus, ele tem que ser assim, pobre de espírito. Um cidadão do reino dos céus, ele tem que ser assim, e ele começa a enumerar todas as bem-aventuranças que eu e você conhece, ali de Mateus capítulo 5. Já no capítulo 6, ele vai apresentar como não deve ser um cidadão do reino dos céus. E ele faz isso em contraste com os fariseus, por exemplo. Ele diz assim, olha, agora eu vou dizer para vocês como não é um cidadão do reino dos céus. Ele faz isso usando 3 exemplos. Ele diz assim: primeiro, lembre-se do seguinte: não orem como os fariseus oram. Um cidadão do reino dos céus não ora assim.
Não faça como os fariseus, que eles vão em praça pública, ficam em pé e oram para que todos possam ver. Não faça isso. Quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Ele usa depois uma outra comparação, diz assim: quando você for dar esmolas, não faça como os fariseus, porque um cidadão do reino dos céus não faz isso. O que tua mão direita faz, que ignore a tua mão esquerda. Não faça como os fariseus. E ele usa uma outra comparação, diz assim: e quando você for jejuar, não faça jejum como os fariseus. Não fique com a cara contristada, para que todos possam ver que você está jejuando. Isso é hipocrisia. Um cidadão no reino dos céus não faz isso. Depois que ele apresenta, no início do capítulo 6, essas três comparações, então, a partir do versículo 19, ele vai dizer assim: agora eu vou dizer para vocês o que Deus requer de um cidadão do reino dos céus. E ele vai dizer também com três metáforas, com três comparações. A primeira delas é a do versículo 19 aí do capítulo 6, veja aí, do tesouro. É um texto que você conhece bem. Ele termina assim esse texto dizendo: onde está o teu tesouro, aí também está o teu. Essa é a primeira comparação que ele diz: olha, quando se trata de cidadão do reino do céu, você precisa ter cuidado com o seu coração. Uma segunda comparação que ele faz é o texto que nós lemos. Ele usa a comparação com a luz, com a lâmpada. Foi o texto que nós lemos. E a terceira comparação é o versículo número 24. É a comparação da escravidão. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você há de aborrecer a um e amar ao outro, e desprezar um e se aproximar do outro. Então, o texto que nós estamos aqui hoje, que nós vamos nos deter exclusivamente hoje, é esse texto em que Mateus vai usar de comparações para se falar quais são as exigências que Deus quer do coração de um cidadão do reino dos céus. E ele usa essas três comparações. Hoje eu vou falar rapidamente sobre essas três comparações, sobre essas três metáforas. Mas meu objetivo nessa noite, irmãos, só pode ser um. É fazer com que você saiba quais são as exigências que Deus requer dos seus adoradores. O que é que Deus requer de adoradores? Esse é o meu objetivo nessa noite. Porque se Jesus se preocupou com os discípulos naquela época, para dizer assim: discípulos, prestem atenção, um cidadão do reino dos céus, eles precisam expressar isso para Deus. Se Jesus se preocupou com os seus discípulos naquela época, essa preocupação nos alcança hoje. E esse é o nosso objetivo nessa noite. É aprender quais são as exigências. O que é que Deus requer de mim e de você? O que é que Deus espera de mim e de você quando se trata de adoração? Quando se trata de se aproximar dEle? Ele espera alguma coisa. Esse é o nosso objetivo nessa noite. E o primeiro deles, irmãos, encontra-se no verso número 24 aí de Mateus capítulo 6. Nós iremos depois voltar para o versículo 22 e 23. Mas eu queria adiantar um pouco e falar de uma primeira exigência que Deus requer de você como adorador. Essa exigência é exclusividade. Não existe adoração a Deus se não houver exclusividade. Nós vamos observar isso a partir do versículo 24 aí de Mateus capítulo 6. Acompanhe comigo a leitura, diz assim o texto: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Olha como Mateus apresenta um aspecto importante de adoração. Ele diz que é impossível adorar a Deus sem exclusividade. Veja, perceba comigo que as palavras que Mateus utiliza aí no versículo 24, tem uma palavra que é muito conhecida entre nós. No versículo 24 ele diz assim: ninguém pode servir. Perceba que essa palavra servir tem a ver com vontade, tem a ver com onde está o teu coração
adivinha, ali está o teu tesouro. Percebe que existe uma outra palavra nesse verso. Ele continua o verso dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar. Veja, Mateus entende que existe uma relação entre serviço e amor. Ele diz assim, você não pode servir a dois deuses, a dois senhores. Ou você ama um e não ama o outro. Percebe que para ele existe uma relação entre amor e serviço. Ele não consegue entender o amor sem o serviço. Ele não consegue entender essas duas verdades caminhando distantes umas das outras, uma da outra. É por isso que quando ele apresenta a verdade de que é impossível servir, você só pode servir com vontade se houver amor. E só existe serviço quando é fruto de amor. É por isso que você não consegue fazer isso para dois alvos ao mesmo tempo. E aí uma outra palavra que aparece aí é senhores. Quando ele trata de senhores, tem a ver com submissão. Já imaginou? Já imaginou como é difícil, por exemplo, você estabelecer dois alvos na vida? Você já tentou fazer isso? Você não chega em canto nenhum. Pois tente, por exemplo, estabelecer dois propósitos e veja onde você vai chegar. Você não chegará a canto nenhum. Porque quando se tem um propósito e um alvo, se entrega amor a isso. E o serviço, que é resultado desse amor, está expresso no que você faz para alcançar esse alvo. Então, se você, por exemplo, se propõe a passar em uma prova que vai exigir tanto de você, você não conseguirá servir, dedicar-se com amor, com coração, com tudo que há em você, se ao mesmo tempo em que você tende a fazer isso, você também tende a fazer outras provas, outras realidades. Você terá que fazer mais uma outra prova em outro lugar. Meu irmão, você chegará ao fim sabendo que você pode até conseguir passar, mas você saberá que você não se dedicou com todo o amor e com todo o serviço. É por isso que para ele não existe distinção entre amor e serviço quando se trata de servir a Deus. Você deve estar, Renato, eu ainda não estou entendendo. Eu vou lhe dar um exemplo agora. Jesus Cristo, por exemplo, ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Percebe que amor tem a ver com serviço? É por isso que quando Jesus está ensinando os seus apóstolos, ele diz assim, olha, aqueles que me amam, eles me servem. Não existe amor sem serviço. Não tem como, é impossível. É por isso que quando se trata de adoração a Deus, há uma verdade exemplar, uma verdade específica que determina essa adoração. É que o nosso Deus, ele exige exclusividade. Por isso que Mateus diz assim, olha, ele já começa anunciando, é impossível você adorar a Deus, servir a Deus, amar a Deus, se você também faz isso servindo a outro Deus, amando a outro Deus. E nós vamos ver hoje que deuses são esses. Mas antes de vermos isso, quando se trata de adorador e Deus, tem uma verdade muito interessante, que adorador é aquele que devota lealdade, é aquele que devota vontade, é aquele que devota sacrifício, desejo. E Deus é aquele que é alvo de lealdade, que recebe serviço, que recebe os desejos. Isso vai fazer você entender no texto de 1 Samuel, capítulo 15. O texto que eu pedi para você abrir, ele conta a história de Saul. É uma história que eu e você talvez já tenhamos ouvido, com certeza. Mas quando Mateus está falando aqui de adorar a dois senhores, ele está falando de adorar a Deus e amar as riquezas. E nós vamos ver através da vida de Saul como foi impossível servir a dois senhores. 1 Samuel capítulo 15,
retrata uma história muito conhecida. É a história em que Deus manda o profeta Samuel dizer a Saul que ele deve ir destruir uma cidade inteira, a cidade dos Amalequitas. Capítulo 16 de 1 Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de... Ou melhor, capítulo 15 de Samuel, de 1 Samuel. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Versículo 1. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Deus chama Samuel e disse: Samuel, eu tenho uma ordenança para o rei Saul, vai lá. A ordenança é a seguinte: manda ele ir à cidade dos Amalequitas, e quando ele for, eu quero que ele destrua toda a cidade, eu quero que ele destrua todas as pessoas e todas as coisas. E Samuel foi dizer a Saul o que é que ele tinha de fazer. Versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás o homem, uma mulher, os meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Olha o que Deus está dizendo a Saul: Saul, eu não quero nada dessa cidade, destrua tudo e todos. Saul vai. Versículo 4: Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs em emboscada no vale, e disse aos queneus, um povo que morava próximo à cidade dos Amalequitas. Versículo número 6: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos Amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos Amalequitas. Então feriu Saul os Amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e do melhor do que havia, e não o quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas, a coisa vil e desprezível, destruíram. Saul, com a ordenança de não poupar ninguém em nada, Saul salva o rei dos Amalequitas, Agag, e Saul resolve trazer para Israel as riquezas da terra de Amaleque. Ele, quando chega lá, sabe o que é que acontece? O Deus dele, da riqueza, exige serviço. Não poderia ser diferente. Quando Raul chega em Amaleque e vê as riquezas da terra de Amaleque, a reação dele não poderia ser outra. Ele fica encantado com as riquezas. Ele viu que os gados, os bois dos Amalequitas, eram mais apetitosos, eram mais gordos, eram mais bonitos que os bois de Israel. Ele viu que os cordeiros eram muito mais bonitos. Ele viu que as riquezas da terra dos Amalequitas não podia ser desprezada. Percebe? Saul tinha 2 senhores. É por isso que o coração dele, quando se aproximou da cidade, não poderia ter reagido diferente, porque adivinha, o Senhor da riqueza exige o quê? Serviço. É por isso que é impossível amar a 2 senhores, porque quando você tenta amar 2 senhores, adivinha, cada senhor vai exigir serviço. O que é que Saul faz? Resolve desobedecer ao Deus de Israel, e salva Agag, e leva consigo para Israel os bois, os gados, os cordeiros, as riquezas da terra. O que é que acontece a partir do versículo número 10 de 1 Samuel? Versículo 10: assim fez passar,
Versículo número 10, diz assim o texto: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de ver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, versículo número 13: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. Samuel chega no local onde Saul está e começa a ouvir o barulho de bois, de ovelhas, e pergunta: Saul, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Deus não mandou você destruir e matar todos os seres vivos que havia na cidade de Amaleque? Que barulho é esse? Versículo número 14. Versículo 15 agora. Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Samuel vai se encontrar com Deus e volta para dizer a Saul o que ele fez, a partir do versículo 17. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, Saul? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo, e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Irmãos, Saul chega na terra de Amaleque, e quando vê as riquezas da terra, o seu coração serve a outro Deus. É por isso que ele não conseguiu cumprir a ordenança de Deus, quando disse: vai e destrói tudo. Irmãos, quando nós somos adoradores, o nosso Deus exige exclusividade. Saul tentou viver uma vida de adoração não exclusiva a Deus. É por isso que esse pecado de Saul foi o que gerou a ele a destituição do seu reinado. Nesse mesmo dia, Deus retirou a mão sobre Saul. E aí Samuel diz aquele famoso texto que nós conhecemos, quando Saul disse: Mas Samuel, eu peguei todas essas riquezas aqui para entregar para Deus, para adorar a Deus. Aí Samuel disse: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul tinha até intenções boas. Saul era movido de um coração cheio de intenções boas, mas não estava de acordo com a adoração que Deus havia determinado. Deus disse: destrói tudo, não aceito nada. Saul foi, e quando viu as riquezas, os seus olhos se encheram de alegria. O seu coração, que durante muito tempo tentava servir a dois senhores, adivinha o que aconteceu? O senhor da riqueza exigiu serviço de Saul. É por isso que ele guardou as riquezas. Irmãos, Saul estava oferecendo a Deus uma adoração que era fruto de desobediência. Deus não aceita. Percebe como isso é sério, irmãos? Como o nosso Deus é exclusivo. O primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outro Deus além de mim. Deus não aceita. O que Deus requer de adoradores é exclusividade de coração.
É impossível servir a dois senhores. É impossível amar a dois senhores, porque ambos exigem serviço, adoração. Ou você adora um e despreza o outro, não tem como. E o nosso Deus diz: eu não aceito. Por isso que o primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outro Deus além de mim. O Deus é servido com devoção total de nossos corações, ou Ele não é servido de maneira nenhuma. O Deus é servido com devoção total, ou aquilo que você presta a Ele não serve para nada. Ele não aceita. Sabe como isso se aplica a mim e a você? É que, irmãos, nós às vezes tentamos nos aproximar de Deus achando que Deus não sabe fazer conta. Nós achamos que Deus não sabe matemática. Você acha que Deus não sabe quando você não entrega os 10% do seu dízimo? Você acha que Deus vai aceitar os 7% que você deposita? Você acha que, de fato, Ele não sabe fazer contas? Você acha que Ele não sabe quando você fez o compromisso de entregar os 10% e você não entrega? Você acha que por acaso isso passa desapercebido dos olhos deles? E você acha que quando você vem trazer o que você vem trazer aqui, Ele aceita? Você acha que todos os domingos de manhã que você escolhe por livre e espontânea vontade fazer o que o seu coração diz, que é dormir mais um pouco, e você simplesmente aparece aqui à noite, e quando Deus vê você, Ele diz assim: ah, que bom que pelo menos ele veio à noite, pelo menos ele apareceu aqui. Você acha que Ele aceita essa adoração? Você acha que Ele se satisfaz com a sua presença aqui apenas à noite, porque de manhã você simplesmente resolve adorar você mesmo? Você acha que Ele se satisfaz com as suas emoções? Hoje, milhares de jovens no Brasil inteiro estão fazendo a prova do Enem. Daqui a um mês, eu não sei exatamente quando vai sair o resultado dessa prova, geralmente é divulgado, publicado vídeos de explosão de alegria, explosão de emoção, aquilo que foi almejado o ano inteiro, com o resultado de uma aprovação em uma prova, e aquela alegria expressa com lágrimas, com pulos de alegria. Passa-se 2 semanas dizendo para colegas e amigos: eu passei. Mas quando se trata de expressar emoções a Deus, nós somos completamente não fervorosos. Você acha que Deus aceita essa adoração? Você acha que Deus se satisfaz quando você chorou pelos seus pecados há 1 ano atrás? Mas se você recebeu uma promoção de emprego, a primeira coisa que cai dos seus olhos são lágrimas de alegria. Ou não é assim, irmãos? Você passa 3 semanas falando para as pessoas que você foi aprovado, mas não consegue passar nem 1 semana de 1 ano evangelizando a pessoa que trabalha com você todos os dias. Você acha que Deus aceita, irmãos? O Carson, ele costuma falar essa frase que eu já repeti 2 vezes, vou repetir pela 3ª. Ou Deus é servido com devoção total, ou Ele não é servido de maneira nenhuma. Você deve estar preocupado, assim como eu também fiquei, e estou também. Porque não tem como ver essa verdade e não se encontrar como um pecador na presença de Deus. Não tem como olhar as exigências de um cidadão do reino do céu aqui e dizer: meu Deus, eu não estou apto. Isso é desesperador. Não tem como olhar para isso e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu acho que eu não estou pronto para ser um cidadão do reino dos céus. Mas se essa verdade da exclusividade fosse apenas isso,
nós de fato teríamos todas as razões para ficarmos preocupados. Isso nos leva a uma segunda exigência de Deus nesse texto. E essa exigência há de confortar os nossos corações. É que o que Deus requer de adoradores é uma adoração exclusiva. Mas não somente exclusiva, é de uma adoração que é resposta de gratidão a uma obra de generosidade dele. A adoração que ele quer de nós tem que ser resposta de gratidão a uma obra que já aconteceu em nós. Veja aí agora, volte para o versículo número 22. Ele vai fazer a sua comparação entre luz e lâmpada. São os olhos a lâmpada do corpo. Ou não é verdade? Mateus aqui começa a apresentar que existe uma semelhança entre olho e lâmpada. Como? Da mesma forma que a lâmpada traz benefício quando ela está acesa em um local escuro. Quais são os benefícios? Você consegue visualizar barreiras para que você não tropece. Você consegue localizar objetos que estão perdidos pela casa. Você consegue fazer as suas atividades sem nenhum tipo de dificuldade. Percebe quantos benefícios uma lâmpada traz acesa? Ele está dizendo, assim são os olhos para o corpo. Da mesma forma que uma lâmpada traz benefício para o local em que ela está acesa, os olhos traz benefício para o corpo. Ele continua, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, versículo 23, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Irmãos, há uma característica importante aqui nesse texto. Se você ver aí no versículo 19, na sua Bíblia, no capítulo 6 mesmo, você vai ver que Mateus está falando de tesouro, riqueza. Se você for para o versículo 24, você também vai ver que ele está falando de riqueza de novo, final do versículo 24. Não pode servir a Deus e as riquezas. Se você for ver do versículo 25 ao 32, ele também vai falar da preocupação com as coisas da vida, que os discípulos não fiquem preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir, onde vai dormir. Percebe que é um assunto só aqui? Então, na sua tradução aí, a palavra para bons e maus, ela pode ser traduzida também para generosidade. Essa tradução é a que melhor se adequa ao contexto. Pode ser tanto olhos bons e olhos maus, como também olhos generosos e olhos não generosos. Quando a gente traduz dessa forma, fica mais claro o que ele está querendo dizer. Agora volto lá para o seu texto, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem generosos, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos não forem generosos, todo o teu corpo estará em trevas. Dessa forma, irmãos, nós entendemos agora a preocupação que ele tinha em o apego às riquezas. O que é que ele está dizendo para os seus discípulos? Ele está mostrando para os discípulos que, lembra que é impossível servir a dois senhores? Então você deve estar se perguntando, então, como eu faço para que os meus olhos sejam bons? Como eu faço para que os meus olhos sejam generosos? A palavra que você pode entender por olho, afinal de contas isso aqui é uma metáfora. A palavra que você pode entender por olho aí é coração. Se o seu coração for generoso, for bom, seu corpo inteiro será luminoso. Mas se o seu coração não for generoso, grandes trevas serão. Então a pergunta é, meu Deus, por que então, se não houver generosidade no meu coração, eu estarei em trevas? A resposta para essa pergunta é o texto que nós já vimos, porque é impossível servir a dois senhores. Nós vamos ver isso no Evangelho de Lucas.
Lucas capítulo 16. A tão discutida parábola do rico e o Lázaro. Há quem diga que é uma parábola, há quem diga que não é. Capítulo 16, a partir do versículo 19. Veja um exemplo do que é um coração que recebe a luz e por isso ele é generoso, e um coração que não é generoso. O que é que acontece com ele? Veja aí. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veja o cenário aqui. Nós temos um homem rico, e não era qualquer homem rico, era um homem riquíssimo. Ele vestia púrpura. Veja, ele descreve a riqueza desse homem no primeiro verso. Mas não havia somente esse homem. Havia um outro homem que praticamente morava, ele jazia à porta do homem. Na porta da casa do homem rico havia Lázaro. Lázaro era miserável. Lázaro passava fome. Lázaro tinha as feridas lambidas por cães. Irmãos, o resultado de um coração não generoso faz com que um homem não seja capaz de enxergar a destruição que está a poucos metros do seu nariz. Esse homem tinha à sua porta um mendigo que estava morrendo de fome. Você percebe o cenário de destruição? Esse homem rico servia a um Deus chamado dinheiro, a ponto da sua visão, do seu olho, não conseguir enxergar a realidade da vida e da morte que estava na sua porta. Quando você tenta servir a dois senhores, é isso que acontece. Os seus olhos não conseguem contemplar a realidade da vida espiritual, e você não consegue ver um palmo à sua frente de morte e destruição. Esse homem rico, porque ele tentava servir a dois senhores, o senhor dele da riqueza lhe cegava o entendimento. Ele não conseguia ao menos ver a morte que estava à sua porta. O texto diz que ambos morrem, tanto o rico quanto o Lázaro. Versículo número 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro, o mendigo que ficava na sua porta, no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Versículo número 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Irmãos, a apenas alguns metros, eu não sei qual era o tamanho da casa desse homem rico. Com certeza não era o tamanho do apartamento que eu moro hoje. Com certeza não era apenas 55 metros quadrados, 60 metros quadrados. Apenas 200 metros. 200 metros. Existe um abismo entre um homem rico sentado à sua mesa e um homem morrendo à sua porta. 200 metros, 300, 100, não sei.
Se fosse 5, ele assim ainda não conseguiria ver. Se fosse 1, ele ainda assim não conseguiria ver. Os olhos desse homem estavam em tantas trevas que ele não era capaz de enxergar a morte que estava à sua porta. Ele não era capaz. Um texto em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, você não precisa abrir na sua Bíblia. É um texto em que Paulo está escrevendo a Timóteo falando de um homem chamado Demas. E ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Percebe que para Deus existe uma relação entre adoração e serviço. O homem rico não conseguia ver o homem que estava morrendo à sua porta. Demas amou mais o presente século e abandonou a Deus. Em 1 Timóteo, ainda capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em João, capítulo 12, versículo 24 e 25, em verdade vos digo, se o grão de trigo caído em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. E aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la. Irmãos, por que se não houver generosidade no nosso coração, nós estaremos em trevas? E por que se houver generosidade, o nosso corpo será luminoso? É porque é impossível ter um coração generoso se ele não tiver sido fruto de uma obra generosa. Deus, no seu sublime trono, sentado sobre o trono do universo, grandioso, soberano, poderoso, olha para mim, para você, e é generoso. Ele dá o seu Filho, que deixa toda a sua glória para resgatar você que é miserável, o Lázaro que estava à porta dele. Ele não é igual a esse rico. Ele deixa a sua glória, ele deixa toda a sua riqueza, encarna em homem, anda entre nós, vai à cruz do Calvário e de forma generosa nos salva do inferno que nos esperava. Só é possível ser generoso, só é possível ter esse coração quando ele é resultado, quando você sabe do que você foi alvo. É por isso que o que Cristo está exigindo dos seus discípulos, apesar de ser difícil, não é impossível, porque eles foram alvos dessa obra generosa. Eles foram alvos. O que é que isso tem a ver comigo e com você? É que nós fomos agraciados por Deus. Nós somos agraciados por Deus. Há uma parte da nossa teologia que chama-se vocação eficaz. Você foi resultado de uma obra generosa. Sabe por quê? Porque vocês atenderam a pregação do Evangelho. Essa pregação que está acontecendo aqui é a pregação externa. Se houver outros que estão aqui em nosso meio, que ainda não se dobraram diante do verdadeiro e único Salvador, também está sendo agraciado, porque ele está sendo alvo dessa pregação. Mas eu e você, meu irmão, meu irmão, como nós somos agraciados, porque nós não somente ouvimos essa pregação, nós respondemos essa pregação. Essa pregação um dia fez sentido na minha vida e na sua vida. Um dia ela fez sentido para mim e para você. Nós fomos chamados. Você atendeu a voz do Senhor. Isso é pouco ainda, você também é agraciado, porque quando você ouviu, você não pôde resistir. Você não pôde resistir, diferente de outros que já estiveram aqui no nosso meio, que por tantos domingos já estiveram entre nós, e que hoje ainda tentam servir a dois senhores. Mas eu e você não, meu irmão.
Nós só servimos a um. Ainda que deparados com essa realidade, vejamos os nossos pecados. Ele diz: meus irmãos, vocês foram alvos de uma obra generosa. Vocês são cidadãos do reino. Ele não está ensinando que para entrar no reino tem que ter adoração exclusiva. Para entrar no reino tem que ter um coração generoso. Ele está dizendo que quem já mora no reino adora exclusivamente. Eu e você adoramos ao único Deus, ainda que os seus pecados levantem-se dia após dia. Quando nós choramos por Ele, o Senhor nos perdoa, meu irmão. Isso é adoração exclusiva. Isso é serviço. Porque o serviço a Deus não está apenas nas boas obras, mas está no arrependimento. Esse é o maior de todos os frutos. É por isso que você nunca vai ver um ímpio chorando pelos seus pecados. Somente verdadeiros adoradores é que podem chorar pelos seus pecados. Isso é um sinal de que você é cidadão do reino dos céus. Se você sente-se confrontado, se alegre. Porque o motivo da sua tristeza é um sinal de que você é morador desse reino. Porque do contrário, você não poderia adorar, você não poderia se sentir confrontado, você não estava nem aí para essa mensagem hoje. Porque você não consegue enxergar a um palmo do que está à sua frente. Os seus olhos estão tão entenebrecidos, que assim como aquele rico que adorava outro senhor, não conseguia ver o pobre miserável que estava à sua porta. Se você consegue contemplar essa grandeza e ver o seu pecado, isso é sinal de gratidão. É que Deus lhe deu vida, e vida em abundância. Vocês foram agraciados por Deus. Nós somos agraciados por Deus. Quais são as exigências que Deus requer de verdadeiros adoradores? É que esses adoradores adorem com exclusividade. É que não dá para tentar viver uma vida dúbia. Então precisamos mudar algumas coisas. Precisamos começar a fazer uma ressonância em nosso coração. Faça uma ressonância na sua alma. Veja em que momento você tem adorado a dois senhores. Veja em que momento você tem tentado se dobrar a outro senhor. E quando você se deparar com essa tristeza, se arrependa. Porque o seu Deus exige exclusividade. Mas não se desespere. Porque você é capaz de dar adoração exclusiva. Porque afinal de contas, a generosidade que Ele espera de você foi o que Ele fez por você. É perseverança dos santos. Não se preocupe com as suas dificuldades. Ele é fiel para completar esta obra até o fim. Ele se compromete em dizer: chore, meu filho, arrependa-se, mas saiba de uma coisa, não se preocupe, eu vou levar você até o fim. Eu vou fazer você novo. Eu vou lhe dar força para passar por essas dificuldades, para abandonar esses pecados. Isso é graça. Não dá para terminar esse texto sem falar de Cristo. Precisamos nos aproximar de Deus através de Jesus Cristo. É isso que o Senhor está ensinando aos seus discípulos. É que Deus requer uma adoração exclusiva. E essa adoração, ela é resultado de algo do que Ele já fez por nós. É por isso que estamos alegres. É por isso que podemos hoje nos aproximar dEle. É por isso que eu e você está aqui hoje. É porque você, apesar dos seus e dos meus pecados, nós podemos nos aproximar de Deus e dizendo: Senhor, me ensina a ser um verdadeiro adorador. Me ensina a ser um verdadeiro adorador. Baixe suas frontes, irmãos. Vamos orar nesse instante. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Nós estamos felizes porque ao nos depararmos com as exigências de um cidadão do reino, nós nos sentimos tão incapazes, ó Pai, tão indignos de entrar na tua presença, tão indignos, Senhor, de ter esses requisitos. Quando nos deparamos com essas verdades, os nossos pecados saltam diante dos nossos olhos.
o nosso coração se enche de tristeza e angústia, porque sabemos que por muitas e muitas vezes nos dobramos diante de outros senhores. E quando nos entristecemos, Senhor, ao mesmo tempo nós nos lembramos de que o Senhor Jesus nos chamou para sermos adoradores e se comprometeu a nos fazer verdadeiros adoradores, transformando o nosso coração de pedra em coração de carne, cumprindo a exigência desses requisitos. É por isso, Senhor, que as lágrimas que caem dos nossos olhos estão misturadas com sentimento de alegria, Senhor, porque sabemos que podemos nos aproximar de Ti. Sabemos que podemos nos aproximar de Ti com adoração exclusiva, porque foi isso que o nosso Redentor fez naquela cruz. Foi isso que Ele fez por mim naquela cruz. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a amar ao Senhor mais do que qualquer outra coisa, de adorar ao Senhor unicamente, exclusivamente, em nome de Jesus. Amém.